Não sei se você faz essa mesma leitura, que com o avanço da psicologia, o conhecimento das pessoas sobre a psicologia e a preocupação das pessoas com as questões mentais, internas, comportamentais, eu não sei se você faz a mesma leitura, que a psicologia ela passou a ter também alguns concorrentes. Uhum. A figura da terapêutica, a própria neurolinguística, eu já vi, inclusive, você conhece a filosofia terapêutica, né? Filosofia clínica. A filosofia clínica e também a própria ideia do coaching na atualidade são formas de concorrer com a psicologia no sentido terapêutico. Isso. Você percebe isso, um avanço, né? Uma explosão de iniciativas terapêuticas? Sim, existe. No mundo. No mundo. No mundo. No mundo. Existem muitas práticas. No Brasil, por exemplo, essas práticas elas chegaram de várias formas. Elas estão incluídas, por exemplo, o Ministério da Saúde tem portarias específicas para isso, para a utilização de ferramentas tais quais essas, barra de axis, constelação, familiar, coaching, hipnose. Essas várias ferramentas, elas são ferramentas que, de um modo ou de outro, tocam no fenômeno psicológico, mas a partir de sua própria leitura, a partir de sua própria perspectiva. O que a ciência psicológica, de um modo mais específico, faz é arregimentar um conjunto maior de conteúdo. Na psicologia, o que a gente chama de psicologia, essa ciência que de um modo verdadeiro enxerga o objeto humano, o comportamento humano, essa realidade do fenômeno psicológico, emocional, interno, alguns vão dizer inclusive, a maneira como nós enxergamos isso é a partir de vários outros conteúdos, seja do desenvolvimento humano, seja por meio da personalidade. Então há constructos, como nós chamamos, que nós vamos observando, entendendo, compreendendo-os, e esses constructos vão nos dizer o que é o fenômeno psicológico. Então o fenômeno psicológico ele não o é sozinho, ele é na construção de outros constructos humanos, né? Enxergando aí extroversão, introversão, personalidade, etc. Essas outras ferramentas, elas são muito específicas, né? Frequentemente, o que elas fazem é utilizar-se do conhecimento da psicologia, como o coaching faz, utiliza-se do conhecimento da psicologia, mas não se estabelece como um conteúdo científico. Então ela não tenta estabelecer estudos longos, estudos randomizados, né? Não se vincula a uma instituição de formação. É tudo muito cinza, sabe? Não é branco ou preto, é tudo muito cinza. É nebuloso mesmo. Nos Estados Unidos, inclusive, há discussões longas a respeito de como fazer com essas terapias alternativas ou integrativas. Se de fato elas devem ser utilizadas como ferramenta da psicologia ou se elas podem galgar para si um status e uma identidade separada. Porque a questão é que todo mundo é terapeuta hoje, Todo né? mundo, Todo mundo é terapeuta. Exatamente. Você falou aí da filosofia clínica, tem gente que pode utilizar até a teologia clínica. Exatamente. Né? E daí nós temos os pregadores da prosperidade, o espiritualismo, que entra nesse mesmo barco aí. E todos têm uma Aplicação do promessa, coaching né? na perspectiva teológica. Uma promessa de cura, né? Exato. Isso é muito perigoso, né? Principalmente porque nós vivemos um tempo em que as pessoas estão doentes, né? Por assim dizer. Sim. Emocionalmente falando, estão doentes, não só fisicamente, né? Vivemos uma época de inquietação. Alguns chegam a dizer, né, que o ser humano, o sujeito pós-moderno, ele vive uma crise de habitação, crise de lar, por assim dizer. Porque o sujeito ali na Idade Média, ele olhava para o mundo e dizia, o mundo é minha casa, Deus fez para mim, né? Eu estou no meu lugar, então tudo foi feito para que eu pudesse viver e desfrutar disso aqui, porque Deus me ama, e Deus criou isso aqui, e eu vivo num lugar que Deus me colocou para viver. Vem o sujeito moderno fala assim, olha, tá bom, Deus criou, mas assim, ele criou e falou assim, se vira, tá? Eu tô indo embora, você se vira aí. O deísmo surge, né? Você se vira aí, né? Claro que eu tô reduzindo demais, né? Existem muitas tendências no modernismo que fogem disso aqui, mas sendo reducionista. E aí vem o sujeito pós-moderno e ele não sabe mais no que ele acredita. E quando você tem inúmeras crenças disponíveis, surge aquilo que o Peter Berger chama de imperativo herético. Porque aí você tem a escolha. Isso gera uma certa angústia. O sujeito pós-moderno ele é marcado pela angústia, ansiedade, depressão, por inúmeros fatores. E a psicologia, como esses inúmeros outros meios aí, né, surge como uma resposta
Alguns chegam até a dizer que a depressão é a falta de Deus, ansiedade. E aí eu quero que você comente sobre essas fórmulas aqui, Rony. Olha, veja só, sobre tudo isso que eu falei, né? Muito simples. E mais isso aqui agora. Mais o que eu vou falar ainda. Olha, ansiedade é excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. E o que é excesso de presente que eu não sei mais? É a pergunta que você vai fazer pro Rony. E tem uma coisa que é excesso de presente. O que você me diz de tudo isso aí? Simples, fácil. É coisa simples, né? Na verdade, de fato, o homem pós-moderno ele é um homem problemático, né? O Gilles Lipovetsky ele vai dizer que é um homem que vive em efemeridades, especialmente porque a sua própria identidade foi perdida. Ele não perde apenas a sensação de mundo, de lugar, de realidade, né? Ele já não é mais o homem metafísico do Aristóteles. Ele é um homem tão perdido que ele não tem apenas uma habitação exterior. Ele perde a própria habitação interna. Então, ele questiona a sua própria identidade. E daí a história tá aí para a gente enxergá-la, né? Mas, de fato, a psicologia ela tem contribuições para essas áreas da ansiedade, da depressão. E hoje, devido a isso, esse mundo tão estranho, tão diferente, né? Tão líquido, como disse o Bauman, esse mundo em que as pessoas se perdem nas suas próprias crenças, são questionadas, exigidas o tempo todo, um mundo de muitas ansiedades, de fato. E a ansiedade poderia sim ser lida como excesso de futuro. Mas o problema é que nós nem sempre nos ansiamos pelas coisas que virão. Às vezes nos ansiamos também por coisas das quais nós vivemos no presente e não damos conta dela. Inclusive, um dos aspectos depressivos, né, a TAG, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, nem sempre é marcada pelo futuro, pelo excesso de futuro. Às vezes é marcada por uma condição presente que o sujeito não dá conta de lidar. Ele não consegue lidar. Ele não consegue sair daquele sofrimento, daquela angústia, daquela tristeza. Ele vive o tempo todo procurando base, fortificações, ancorações. E às vezes não encontra, né? Mas é importante que nós saibamos que depressão, apesar de ser possível, em alguma medida, ser compreendida como tendo um aspecto espiritual, e aqui eu preciso fazer um esclarecimento honesto. Há uma certa autora que diz assim: se nós considerarmos que o homem não religioso pode ser um homem que tem um aspecto espiritual, uma dimensão espiritual da vida, na qual ele se liga com o transcendente, é possível sim dizer que depressão tenha conexão com a dimensão espiritual. Não que ela seja de origem, de etimologia espiritual. Esse é o ponto. E do mundo espiritual. Exatamente. Ela não é advinda de um demônio, né? Por assim dizer. O que nós precisamos compreender, e a ciência tem ajudado com isso, de maneira geral, e a própria experiência, não só a ciência, mas a experiência, tem demonstrado que depressão é, de fato, uma doença que tem múltiplos fatores, sociais, fenomênicos, da ordem da natureza mesmo do próprio sujeito, da sua própria condição. Pessoas que às vezes estão marcadas pelo desemprego, às vezes estão marcadas por um divórcio, às vezes por uma tristeza profunda de sua própria existência, né, que não conseguem vencer, acabam desdobrando e com o tempo chegam a se tornar alguém depressivo, sim, e experimentam essa realidade. O grande dilema que o ser humano contemporâneo ele é confrontado é exatamente com um momento em que as pessoas buscam por respostas, um vazio existencial, e diante de tantas ofertas que são apresentadas a ele nesse mundo terapêutico, o grande problema e o grande perigo, na minha visão, não sei se você compreende, é exatamente tentar resolver somente aquela capa, quando lá no profundo a coisa não está bem resolvida. E aí está o perigo dessa ampliação das técnicas terapêuticas sem conhecimento de causa e pode trazer maiores prejuízos para a própria pessoa. Não sei se você compreende assim. Eu concordo contigo, Valmir. Na verdade, muitas das ferramentas terapêuticas que aí estão, elas visam lidar com o problema da superficialidade. Tá triste, vamos encontrar um objeto de alegria. E o sujeito faz uma troca, o que a gente chama em psicologia de troca objetal. O sujeito muda a tristeza por alguma coisa que traz alegria. Mas e quando esse objeto de alegria findar? Quando esse objeto de alegria acabar? O que acontece? O sujeito retorna para o momento específico de sua tristeza. Então, um dos grandes desafios, não só da psicologia, mas da humanidade, da existência humana, é conseguir
enxergar em si as motivações mais intrínsecas que podem estar, sim, desenvolvendo em nós tristezas, angústias, aflições e ansiedades. Mas a gente não pode se esquecer que a depressão, em muitos casos, também tem uma parcela grandiosa, gigantesca, uma porcentagem aí de questões químicas, neurológicas, né, hormonais, que precisam também ser enxergadas. A pessoa, por exemplo, ela está passando por um problema de saúde física e isso abala a pessoa completamente. Sem dúvida, E esse é sem um ponto bem interessante.